Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, no Santo Evangelho do dia de ontem, Jesus censurou os povos que não estavam a aderir à mensagem salvadora que Jesus anunciou. Cafarnaum, Betsaida, Corazim e os outros povos que, apesar de terem recebido a semente do Verbo, não o acolheram de modo eficaz, puseram resistência. Daí que Jesus censura essa atitude. Contrariamente, no Santo Evangelho do dia de hoje, em contraste com aqueles que não creem, Jesus enche-se de alegria com os que o aceitam. Os que o aceitam são os simples e humildes que não confiam na sua própria sabedoria, nem em si próprios. Porque esses aqui são prudentes e sábios. Porque a sua força e a sua prudência provém do poder do Espírito. Então, na verdade, esta passagem evangélica é como que a joia dos evangelhos sinódicos, porque aqui nós vemos incidir a relação de intimidade profunda entre Jesus e o Pai. Porque nesta oração, Jesus chama a Deus Pai e se apresenta como aquele que conhece a Deus e que tudo recebeu dele, e porque é ele que o revela aos homens. Então, para compreender aquilo que os habitantes de Betsaida, de Cafarnaum, de Corazim e nós os outros que teimosamente continuamos a viver voltados de costas para Deus, apesar dos inúmeros dons, graças, milagres, proteções, auxílios, benefícios recebidos da parte de Deus, não conseguimos entender. E aí às vezes até podemos entender, mas não acolhemos. Não guardamos os mandamentos no coração. E Jesus, hoje, no Santo Evangelho, revela quais são as disposições para poder acolher frutuosamente o dom da graça divina. E revela quem são estes. E para isso é preciso confiar. É preciso abandonar-se. Bendigo o teu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Então, Deus está sempre ao nosso lado. Deus é o nosso Pai. Deus quer sempre fazer parte da nossa história. Ele não se subtrai a nós. Não se subtrai a nós. Ele se nos revela. Ele está pronto para exercer sobre nós a sua paternidade. Então, e para sermos bons filhos de Jesus, nós precisamos imitar Jesus. Ou melhor, para sermos bons filhos de Deus Pai, precisamos ser imitadores de Jesus. Porque a filiação divina, para sermos bons filhos de Deus, devemos poder nos identificar cada vez mais com Cristo. Precisamos ser bons discípulos de Cristo e fazer tudo como Ele fazia. E
de obedecer-lhe mesmo. Porque, como ele diz no Evangelho de hoje, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, no Filho estão todas as diretrizes para que nós possamos ter uma melhor identificação com aquilo que é o desígnio do Pai. Então, na relação entre Jesus e o Pai, há uma identificação de saber e de conhecimento que une a natureza divina de ambos. Então, com isso, se nós queremos nos conformar mais e mais, então devemos manifestar no dia a dia, esse eterno desígnio de Deus Pai, através de uma vida conforme a nossa identidade cristã. Porque nós só seremos bons filhos se no dia a dia colocarmos em prática a palavra escutada, se procurarmos guardar os mandamentos, se procurarmos, enfim, viver como Jesus nos mandou viver. É este o segredo da simplicidade e da humildade que o Santo Evangelho de hoje nos convida. Porque o Senhor, que é nosso Pai, precisa que nós nos manifestemos mesmo como seus filhos, confiando nele, estando com ele, permanecendo nele, obedecendo-lhe e vivendo de acordo com a sua vontade. Vamos, pois, pedir à Mãe de Jesus e nossa Mãe, ela que é a Mãe cheia de misericórdia, que interceda por todos nós, para que nós possamos, através do seu exemplo de humildade e de correspondência total à graça divina, possamos ser mais humildes, mais prudentes, confiando sempre no nosso Pai clementíssimo, para que dele possamos alcançar todas as graças que nos faltam, para que possamos ser filhos dignos do nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.